Olá, irmãos, tudo bem? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós. Querido Deus e eterno Pai, eu te dou graças, te glorifico, te exalto, por mais uma vez, ó Deus, eu poder estar aqui e falar um pouco mais da Tua Palavra, da nossa experiência e, ó Deus, incrementar um pouco mais esse trabalho que o Senhor, ó Deus, nos inspirou, nos deu a direção de nós realizarmos, a fim de que vidas sejam alcançadas, ó Deus. O nosso propósito aqui não é fazer com que as pessoas criem, ó Deus, ódio, raiva de alguém, não, ó Deus, é ao contrário. É fazer com que as pessoas possam se alertar, se despertar, para que elas não venham cair em tentações, ó Deus. Para que elas não venham, ó Deus, cair no engano, na apostasia. Ó Deus, como bem o Senhor alertou, como seus discípulos alertou, como apóstolos do Senhor alertou, ó Deus, com a finalidade de preservar as pessoas. Porque não estaríamos fazendo esse trabalho se não fosse para agregar valores espirituais, ó Deus, de consagração, de santificação àqueles que nos ouvem. Porque a nossa vontade, ó Deus, é ver as pessoas aceitando o Senhor como Salvador, aqueles que já o aceitaram se renovando, crescendo a cada dia, e não como acontecendo como diz a Bíblia, que os cristãos não tinham progredido. Mas por que não tinham progredido? Porque, ó Deus, os olhos, meu Deus, o comprometimento deles estavam com outras coisas a não ser com o Teu reino. Então o que nós aqui queremos é encorajar as pessoas a ter comunhão contigo, a se encher do Teu Espírito Santo, meu Deus, encorajar elas a abandonar de fato e de verdade esse mundo, para que elas possam, ó Deus, meu Deus, ter a segurança da sua salvação, ter a segurança de que se o Senhor vier, ó Deus, como ladrão da noite, através do arrebatamento, ó Deus, estejamos todos nós preparados. Então, Senhor, abençoa este momento que nós iremos passar aqui. Abençoa, Deus, aqueles que vão estar nos assistindo, aonde chegar, ó Deus, essa mensagem, que chega ali uma palavra de vida, chega ali uma palavra de poder para curar os doentes, para libertar os oprimidos, para fazer com que acaso lá, ó Deus, as pessoas que nos ouvir sejam restauradas, ó Deus, não importa, Tu és o Deus que restaura, ó meu Pai, esse é o nosso desejo e essa é a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Aí eu já fiz a minha saudação. E eu gostaria, pessoal, de aqui com vocês gravar mais um vídeo e compartilhar com vocês aí, como eu disse, incrementando esse nosso trabalho que é de evangelizar. O nosso propósito aqui é evangelizar. É evangelizar. E o cenário que eu escolhi para fazer isso é este cenário aqui. Esse meu cenário natural. Esta montanha, este monte aqui que eu escolho, aonde Deus me dá minhas inspirações, aonde eu já tive minhas experiências com Deus e aonde eu venho buscar cada vez mais experiência com Deus. Não só eu, mas aqui é frequentado por muitas pessoas que vêm para cá para ter o momento delas com Deus, suas orações, umas até desequilibradas, né? Mas as pessoas vêm para cá para poder trazer os pedidos, né? Fazer suas orações, seus pedidos, e eu tenho certeza que Deus tem sido benevolente com elas. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estive morando durante 3 anos em Johannesburg, na África do Sul. Em Johannesburg, na África do Sul. E quando eu fui transferido daqui do Brasil para lá, eu fui transferido realizando a obra do Senhor dentro de um ministério.
e eu fui transferido para lá com o trabalho de nós abrirmos igrejas. O meu trabalho lá seria abrir igrejas. Mas abrir igrejas como? Eu era responsável pela parte de obras, reformas, né, da igreja. Então, os pastores arrumavam as lojas, eles iam lá, arrumavam as lojas, e eu tinha que ir naquele lugar verificar se a loja estruturalmente estava em condição. Eu ia naquele lugar ver se tinha ali autorização dos órgãos responsáveis, né? Lá dá o nome de Home Affairs, né? Não sei se eu estou lembrando certo. Municipale, né? Municipale. A Municipale, parece que é a Municipale, né? Home Affairs não. Home Affairs que cuidava da documentação dos passaportes. Então, esse era meu trabalho. E quando eu cheguei em África do Sul, né? Eu fui mandado para lá no meio de uma fogueira, um desafio, porque eu tinha que chegar naquele lugar e implantar um trabalho que eu gerenciava aqui no Brasil, mais precisamente aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu era responsável pelo departamento de obras e reformas da igreja, onde constava 900 e poucas igrejas na época que eu estive. Eu era um pastor do púlpito, eu era um pastor que ministrava cultos, embora mesmo fazendo esse trabalho na parte administrativa de obras da igreja, eu não deixava de ministrar em alguns púlpitos da igreja, de dentro do ministério. Eu continuava tirando um dia na semana, ou quando era convidado, para ministrar a palavra, a pregação do evangelho. Porém, eu fui designado para essa nova missão, que era abrir igrejas. E fizemos isso em muitos lugares aqui no Rio de Janeiro. Em todas as partes do Rio de Janeiro, tem um dedinho meu aí dentro desse ministério, onde nós fizemos algum tipo de obra, reforma, construções, abrimos igrejas, chegamos em lugares que nós construímos igrejas, pegamos galpões, caíram aos pedaços e reformamos, e ali demos condições das pessoas buscar a presença de Deus. Fosse na capital, fosse dentro de comunidades. Eu já entrei aqui em várias comunidades, aqui várias favelas, né, que dão o nome de favelas, mas comunidades, já estive em várias comunidades, já subi vários morros para poder fazer esse tipo de trabalho e as pessoas ali ter condição de buscar a Jesus. E assim eu fui para a África do Sul. Eu fui para a África do Sul com este propósito. Foi-me dado essa missão, esse desafio. E a minha vida, pessoal, eu entrego ela a Deus. Hoje eu estou caminhando agora no próximo mês, dia 8, eu faço 51 anos de idade, e quanto mais nós passamos por experiências na vida, quanto mais nós buscamos a Deus, nós temos experiência com Deus, e experiências que eu estou falando de ter com Deus, não é de só aquela experiência da pessoa ter só bênçãos, porque tem pessoas que elas só querem ter experiência com Deus com bênçãos, entendeu? Deus tem que me dar a experiência de eu ter uma mansão, um apartamento, e elas sonham, viajam, fazem as suas viagens de ilusão, mas eu estou falando das pancadas que eu tive na vida, dos momentos difíceis que eu tive, de momentos, pessoal, que muitas das vezes eu olhava para mim assim mesmo e falava: meu Deus, será que o Senhor está comigo? De eu me perguntar se Deus estava comigo. Mas Deus sempre provou que Ele estava comigo. Deus sempre, Ele provou que Ele estava comigo. Então, meus irmãos, eu vou estender um vídeo um pouquinho mais hoje para eu poder falar mais. Então, quando eu cheguei em África do Sul, né, eu fui recebido lá pelo líder, muito bem recebido, entendeu? E ele me apresentou qual era a proposta do trabalho. Ele queria que nós implantássemos lá na África do Sul, como eu já disse, o modelo do trabalho que nós realizávamos aqui com bom êxito aqui no Rio de Janeiro. E eu comecei a fazer esse trabalho. E eu fui mandado para a África do Sul
pessoal, sem saber falar uma palavra em inglês. Sem saber falar uma palavra em inglês. E tinha muitos lugares lá que nem o inglês predominava, era o dialeto Zulu, ou então o Xhosa, né? O Xhosa, que dá o estalinho lá, e outros mais. Então, assim eu cheguei lá. Assim eu cheguei lá para poder implantar esse trabalho, sem saber uma palavra em inglês, sem conhecer o local. Eu me lembro que no dia que eu cheguei lá nesse local, né, eu fui esquecido no aeroporto. São 5 horas de diferenças a mais, tá? São 5 horas de diferença a mais. Então eu cheguei lá, era 7 da manhã e aqui ainda era de madrugada, né? 7, aqui ainda era de madrugada. O pessoal ainda estava, aqui parece que ainda era 2 da manhã. Acho que é 2 da manhã. Essa minha matemática tá boa, tá péssima. Então, eu não tinha nem como ligar para cá, porque o escritório da igreja, o office da igreja estava fechada. E a pessoa que era para me buscar no aeroporto foi e me esqueceu. Quando você chegar, vai estar lá uma pessoa te aguardando com a plaquinha lá, né? Vai estar lá te aguardando. E quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. E aí começou o desespero, né? Até que a minha esposa, ela deu uma ideia de desenhar o coração da igreja, porque eu não falava o inglês. Eu não sabia falar inglês. A pessoa, todo mundo falando, eu estou entendendo o quê? Eu não estou entendendo nada. Entendeu? Hoje, basicamente, eu consegui entender alguma coisa. Pela convivência que eu tive lá, pelo aprendizado que eu tive, ainda consigo entender alguma coisa, né? Então, eu peguei o coração da igreja, desenhei no papel e fui num baba lá. Um baba que era um senhor que dirigia o táxi, uma van que dizia, tinha lá o táxi, né? Que era uma van. E ele pegou aquele coração e falou assim, não, eu sei, eu conheço. Balançou a cabeça dizendo que conhecia. E ele pegou, nos botou a nossa mala, era eu, minha esposa e meu filho, botou a nossa mala dentro da van e foi nos levar para esse local, né? Levar para esse local. E até que ele parou no restaurante, né? Ele pegou, levou a gente no restaurante brasileiro, um português, né? Português restaurante lá, um restaurante brasileiro, para que pelo menos as pessoas, que a gente encontrasse alguém lá que falasse o português, interagisse conosco. Aí quando ele chegou lá no restaurante e procurou saber quem falava português, o restaurante era português brasileiro, mas ninguém falava português. Ninguém falava português, até que com muito sacrifício ele conseguiu chegar conosco na igreja matriz, né? Segundo o líder lá, ele falou assim, cara, eu paguei uma fortuna com aquele táxi, o cara rodou com você, rodou. Eu falei, olha, eu não pude fazer nada. Eu tive que entrar dentro de alguém e buscar o socorro de alguém. E ele levou-nos, né, pediu alguém para levar-nos no apartamento que nós íamos ficar, que o apartamento já estava imobiliado, tudo preparado direitinho para nos receber. Me levou assim para tomar café, minha família também para tomar café, tomou um café da manhã. Aí eu falei, bem, agora eu vou subir, vou dar uma descansada, né? Aí ele falou assim, olha, Joel, você não vai descansar não, cara. A gente já vai dar uma saída agora para a gente resolver algumas questões. Eu quero levar você no local onde vai ser o escritório, entendeu? E assim foi. Ele me pegou, já levou para poder ver algumas obras, para conversar comigo. E eu no cacareco, doido para dormir, porque embora tenha sido a minha primeira viagem de avião assim, de longa distância, era 10 horas de voo, foi 10 horas, ponte aérea 10 horas, entendeu? Eu estava muito cansado, teve turbulência, teve aquela loucura toda, né? Então ele pegou e nos levou para poder ver isso, e eu tive que, o pessoal, já ter na minha cabeça algum tipo de projeto, tipo de estratégia, para mim poder dar início àquele trabalho, porque ele tinha muitos lugares para abrir igreja,
muitos lugares para abrir igreja. Muitas township lá dá o nome, township é a favela aqui, muitas township lá para abrir igreja, muitas comunidades, muitos bairros. E o povo maravilhoso para poder buscar Jesus, pessoal. O africano, o sul-africano, tá bom? Eu estive ali em sul-africano, em vários lugares da África do Sul, tá bom? Ali na capital, Gauteng, nas redondezas ali, tive em Durban também, em Cape Town, Porto Elizabeth, tive em algumas províncias, né? Aqui no Brasil é o estado, lá é províncias. Tive em algumas províncias ali e as pessoas têm sede. Elas tinham sede, você tinha que ver o temor das pessoas, sabe? Aquele calor, a vontade das pessoas de querer buscar a Jesus, de querer ter Jesus. Abria-se igrejas, quando abrias a igreja, você tinha que ver as mamas, aquelas mamas guiguizando, cantando aquela alegria daquele povo, da saudade. Então, eu orava muito a Deus, eu e minha esposa, a gente orava muito a Deus. Falava, Senhor, o Senhor tem que dar direção aqui, o Senhor sabe das minhas limitações, ó Deus. Aqui eu já estou perdendo que eu não conheço o idioma, eu não conheço aqui. Pessoal, mas quando Deus nos enche do Espírito, de poder dEle, quando Deus olha para dentro do nosso coração e vê no nosso coração vontade de servi-lo, amor pelas almas, amor por Ele, Ele dá todas as condições. Ele nos dá todas as condições. Todas as condições. Eu tenho aí um livro escrito, meu livro escrito e eu estou deixando parado por enquanto. Tá bom? A minha história, está tudo escrito nesse livro. Tudo escrito, mas a história do ministério, o meu ministério pastoral, está tudo escrito nesse livro. Tudo escrito nesse livro. Tá bom? E eu estou na segunda parte, tá bom? Que é a minha vida depois que eu me desliguei desse ministério. Depois que eu me desliguei do ministério, eu estou escrevendo a segunda parte, tá? Estou escrevendo a segunda parte. Então, pessoal, eu comecei então a fazer o trabalho de implantar aquele departamento de obras e reforma com as características, com as funcionalidades de como era aqui no Brasil. Claro que eu tinha que respeitar uma porção de normas da Constituição local, da lei local. O contrato de trabalho lá, o JBCC, parece o JBCC, eu acho que esse era o contrato lá, era um contrato muito assim, justo. Um contrato muito justo, tanto para o lado de quem contratava, do contratante, como do contratado, das empresas contratada. Né? Então, tinha que se respeitar a forma de contratar os funcionários, como é que iria fazer. Lá não é carteira assinada, não é a carteira profissional lá é contrato de trabalho. Então tinha que saber como é que ia ser feito esse contrato de trabalho, eu tinha que conversar com o escritório para saber como é que funcionava o RH lá, como é que trabalhava isso, para andar tudo, dentro dos conformes. Tá certo, pessoal? Eu vou dar uma segurada aqui, que eu já estou com 18 minutos do vídeo, e nós vamos, no próximo vídeo, dar continuidade a essa nossa mensagem. Tá bom? Fica conosco, nos acompanhe, porque nós queremos concluir. É muito interessante o que nós vamos falar aqui, pessoal, que não está desviando do nosso propósito de levar as pessoas, tá bom, ao encontro com Deus, não. Eu quero que você veja a nossa experiência, como que Deus ele faz e como Ele age com aqueles que se entregam para Ele, com aqueles que verdadeiramente, pessoal, se sujeitam a Ele. Está escrito, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo. Não tem como eu resistir o diabo se eu não me sujeitar primeiro a Deus. Não queira vencer os seus problemas com as suas próprias forças. Sujeite-se a Deus, entregue-se a Deus, faça de Jesus o Senhor da sua vida. Então você vai resistir e vai vencer as obras do mal. Tá certo? Até o próximo vídeo.